Como é que está a política industrial do Ceará? Falar sobre a política industrial do Ceará, convidamos o ex-presidente do SIC e vice-presidente da FIEC, Alcântara Macedo. Doutor Alcântara, é um prazer recebê-lo aqui. Não queremos envolver o senhor nesse questionamento, mas gostaríamos de saber como é que está a política industrial do Ceará. E a pessoa mais indicada, nós queremos que seja o senhor para dizer isso para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde a todos os telespectadores da TV Com e dizer que sempre é uma satisfação muito grande e me fazer presente a essa emissora, porque aqui se conversa a maneira realística do nosso Estado. No tocante à política industrial do Ceará, e eu já disse aqui na vez passada que estive, nós temos um modelo que merece ser revisto, porque nós precisamos agora do salto de qualidade no nosso processo de desenvolvimento industrial. Eu acho que o Ceará foi vanguarda quando lançou essa política que hoje é vigente, tanto assim que os demais estados da federação, e eu falo até estados do sul do país, copiaram e imitaram esse procedimento de atração de investimentos industriais. Mas eu acho que nós chegamos numa situação em que nós precisamos rever algumas premissas e alguns postulados para que a gente continue num processo de crescimento industrial tão acentuado como a gente tem obtido do primeiro governo Tasso Gereissati até esse segundo governo de Tasso Gereissati. Então, o que é que nós temos de mudar de imediato? Veja bem, a política industrial ela está fundamentada estritamente no modelo de incentivo financeiro, que eu não chamaria incentivo fiscal, porque o governo não renuncia ao ICM, ele empresta o ICM para receber esse ICM depois de algum tempo. E isso é quem tem sido a mola propulsora desses investimentos. Esse tempo chega até 10 anos? Às vezes de 10 e até um pouco mais do que isso. Mas o que eu acredito é que esse modelo está esgotado porque hoje tem estados da nossa federação e irmãos nossos do Nordeste que diz o seguinte: o que o Ceará dá, você pode vir ao nosso estado que nós damos mais. Ora, isso é uma situação que nós sabemos que vai criar determinados constrangimentos na política industrial do país como um todo, essas transferências, esse procedimento. No meu entendimento, esse modelo está esgotado. Não advogo que a gente estanque essa política, porque ela precisa servir de ponte até a gente arrumar os novos procedimentos para o nosso processo de desenvolvimento industrial. Qual seria? Nós temos que investir agora na área do conhecimento. Nelson, acabou-se a empresa do chaminé. Nós hoje estamos vivendo com essa globalização a empresa do conhecimento. O industrial vai procurar o Ceará futuramente porque agregou ao produto dele o valor agregado. Porque juntou ao produto dele o valor agregado. O que é esse valor agregado para que a população entenda? Primeiro o seguinte, nós vamos ter uma infraestrutura que os determinados irmãos vizinhos não vão ter. É um porto moderno com um custo pequeno em relação ao porto portuário brasileiro. É uma siderúrgica que começa a funcionar daqui a 30 meses. São 390 indústrias que nós estamos em implantação, desde o governo Ciro até o governo Tasso, com 4 bilhões de dólares de investimento. É uma formação de mão de obra, e aí o Cine é muito importante nisso, que a gente já melhorou muito. E, na verdade, é um governo sério que se compromete com com o empresário e cumpre. Mas um outro aspecto importante é o seguinte: isso só tem consistência nesse modelo se nós implantarmos institutos de ciência e tecnologia de excelência internacional. Porque, na verdade, o nosso empresário que vem para o Ceará tem que necessariamente estar preparado para concorrer com o empresário francês, italiano, alemão, japonês. Não adianta a gente trazer para cá ou fazer com que os nossos próprios empresários tenham apenas a condição de concorrer com nós mesmos aqui da paróquia. É preciso algo mais. E esse algo mais é que precisa ser realmente revisto. Agora, como é que o senhor viu esse questionamento entre a Secretaria de Indústria e Comércio e o Cine? Veja bem, aí é um problema de metodologia. O secretário Raimundo Viana, ele tem razão quando ele diz que o desemprego do Ceará é menor do que o desemprego do Piauí, de Pernambuco, da Bahia e do resto do Nordeste.
pelas taxas de crescimento do valor de produção, da produção do Estado. Porém, nós sabemos que essa produção, ela cresceu, mas não houve um crescimento proporcional do emprego. Por quê? Porque aí dentro tem a globalização com melhoria de tecnologia, empresas que precisariam de 100 pessoas hoje precisam de 20. Nisso aí, nós temos empresários que vêm para cá e tornam a sua administração mais enxuta. Mas, na verdade, no meu entendimento, isso é um problema de metodologia. Com certeza, eu tenho a lhe dizer, é que o Ceará está melhor nos níveis de emprego do que os nossos irmãos. Agora, as estatísticas, eu não tenho um conhecimento intrínseco de manusear. Se eu tivesse manuseado, eu teria uma opinião concreta sobre o assunto. Mas, com certeza, as diferenças são diferenças metodológicas. O que o senhor acha também desse questionamento de que as empresas chegam aqui, se instalam, passam 10, 11, 12 anos e depois vão embora? Isso pode acontecer. Pode acontecer, inclusive, principalmente na indústria leve, que é a indústria de calçado e de confecção. O que se faz para que isso não aconteça? É exatamente a política industrial que eu digo, é você agregar ao produto desse empresário um valor que o mantém aqui. O que é isso? É ele ter aqui uma localização excelente, no caso de calçado para exportação, que é uma vantagem comparativa substantiva. Por quê? Porque se ele exportar de Franca ou do Rio Grande do Sul para os Estados Unidos, ele precisa de 50 a 60 dias para esse produto chegar no leste americano, acarretando o custo de 1,2 percentuais na carta de crédito americano. O outro aspecto é que o nosso porto aqui vai ser um porto moderno, com custo de operacionalização, talvez 40% do Porto de Santos ou até menos do que isso. Um outro aspecto é uma siderúrgica perto, que vai proporcionar isso. E outro é o seguinte, é que na medida que você criar uma sinergia de produção e de complementariedade no setor, ou seja, empresas de poliuretano, que nós vamos perto do petroquímico, empresas que façam os componentes, com essa vantagem comparativa, essas empresas não irão embora. Agora, irão embora se não for feita uma nova política industrial que tenha essa visão e que a gente entenda que essa política que aí está, ela é eficiente, ela deve ser continuada, mas no longo prazo ela está esgotada. Doutor Alcântara, nós agradecemos, estamos plenamente satisfeitos. O senhor deu uma verdadeira aula a respeito da atual situação da política industrial do Estado do Ceará. Eu que agradeço, muito obrigado.